Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. O nosso tema de hoje, manicômio nunca mais. Existem histórias que o Brasil prefere esquecer. O Hospital Colônia de Barbacena é uma delas. Durante décadas, milhares de pessoas sofreram ali. Algumas com transtornos mentais, mas muitas outras apenas por serem consideradas diferentes. Eram pobres, homossexuais, mulheres tidas como inconvenientes, jovens rejeitadas por suas famílias. Anos depois, o local foi transformado no Museu da Loucura. Não por apagar o passado, mas para que nunca mais ele seja esquecido. Para que nos lembre de uma pergunta difícil: como fomos capazes de tratar seres humanos daquela forma? E para nos ajudar a refletir sobre essa história e sobre as lições que ela ainda nos traz, recebemos hoje um convidado muito especial, Dr. Cúrcio, psicanalista, clínico, professor de psicanálise, CEO da Academia Brasileira de Psicanálise e colunista do programa Você Melhor, da TV Band. Prepare-se para uma conversa profunda, emocionante e, acima de tudo, necessária. Dr. Cúrcio, muitíssimo obrigado pela sua presença. O senhor está nos honrando muito com a sua presença. Eu é que agradeço, né, esse convite maravilhoso, né, e até mesmo pela essa amizade que nós temos. Sim. Aí, né, é uma convivência muito boa. É um prazer enorme falar sobre esse conteúdo que é riquíssimo, importantíssimo para a nossa sociedade. Sim, verdade. Doutor Cúrcio, para começarmos, o que o Museu da Loucura em Barbacena, qual é a importância histórica deste lugar para o Brasil? Olha, pergunta muito interessante, porque muitas pessoas não conhecem o Museu da Loucura, mas o Museu da Loucura, ele está localizado ali no antigo Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, né? E ali ele preserva memórias exatamente da introdução que você fez, de episódios muito mais graves dentro da história da saúde mental que nós temos. E ali é um espaço que reúne objetos, documentos, registros, né, que mostram como milhares de pessoas passaram a ser internadas em condições precárias. Doutor, é realmente angustiante quando você vê uma história dessa no nosso país, na nossa região, e ali sabendo realmente que isso não pode se repetir mais. Sim, e no século XX. Exatamente. E no século XX. Exatamente. Né? Então é importante a gente falar sobre isso. Sim, e a grande população passou a conhecer mais profundamente essa história após a publicação do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, e estima-se que cerca de 60 mil pessoas morreram no antigo hospital psiquiátrico, entre elas, entre as décadas de 1930 e 1980. Muitas delas vítimas de maltratos, fome, frio e práticas médicas abusivas. Quem eram essas pessoas? E por que tantas acabavam sendo internadas ali? Olha, é interessante falar sobre isso, porque eram pessoas que eram marginalizadas, pessoas que realmente dentro do contexto social da época eram inconvenientes. Então, se colocavam pessoas desse tipo até mesmo para afastá-las, né, de certas ocasiões. A gente sabe de histórias, por exemplo, em Barbacena, né, ali da grande região, que às vezes tinham pessoas que tinham casos que não poderiam ter acontecido e que jogavam, entre aspas, essas pessoas dentro do hospital. Para um cala-boca, vamos dizer assim, né? E até mesmo outras pessoas ali que, né, diante daquelas situações, eram marginalizadas, não se aceitavam muito a questão de conduta, eram bêbados, drogados, pessoas inconvenientes para aquele meio social. Sim. E que realmente não chegavam a ter um apoio adequado. Né? Como se isso fosse a solução. Mas naquela época, para eles, era a solução.
Eles não pensaram realmente sobre a vida, sobre a condição humana. Eles simplesmente pegaram um local, um hospital Sim. colônia, e jogaram lá realmente Sim. os seus problemas. E não era, o objetivo não era daquelas pessoas que enviavam, entre aspas, os doentes, não era bem para isso que o hospital foi feito. Não era bem para isso. Então é importante a gente falar que todos os problemas dentro daquela época, 1930 até 1980, como foi dito, eles precisavam ter um pouco mais de atenção. Só que, independente do que era o problema social, não se podia fazer dessa forma. Você misturavam pessoas, pessoas que eram assassinos, pessoas que eram drogadas, pessoas que realmente tinham problemas com gravidez indesejada, colocadas ali dentro, tudo num espaço só. E ali você tinha os maus tratos. Isso sim foi um problema. Generalizavam, né? Exato. Ali você teve vários outros problemas de fome, problemas de saúde física, saúde mental, entre outros mais. Isso é importante a gente falar, porque isso aconteceu. Isso aconteceu. Por que a situação vivida no antigo Hospital Psiquiátrico de Barbacena passou a ser comparada a um verdadeiro Holocausto brasileiro? Bom, como foi dito, né, pela a jornalista Daniela Arbex, né, através do seu livro Holocausto Brasileiro, ali foram mais de 60 mil, contabiliza aproximadamente, né, 60 mil mortes dentro daquele hospital. E por quê? Porque ali é aquilo que já foi falado, eram os maus tratos diante daquilo que estava acontecendo, pessoas que morriam de frio, porque a região de Barbacena, ela tem um clima muito frio, ela tem chega a um ponto que na época do inverno, realmente, as temperaturas elas são bem baixas, né? Pessoas com doenças que não eram tratadas, pessoas que eram realmente abandonadas. Então, virou-se realmente uma escala de tragédia diante da humanidade. Por isso, colocado o nome de Holocausto Brasileiro. Sim. Entre os relatos históricos, aparece o chamado Trem dos Doidos, que levava pessoas de diferentes regiões do país até Barbacena. O que foi feito esse trem e como funcionava esse processo no envio de pessoas para o hospital? Olha, doutor Almeida, boa pergunta, e até mesmo eu vou deixar um pouco claro aqui para vocês. Eu nasci em Barbacena, eu sou de Barbacena, né? Hospital Biapaba, mas eu morei não na cidade de Barbacena, mas morei em uma cidade próxima a Barbacena, Carandaí, onde a minha família também é toda ali, conheço muito bem aquela região. E a gente ouvia muito a história do Trem dos Doidos, né? E o que era a história do Trem dos Doidos? Eram os trens que chegavam, né? Porque passa realmente perante na beira do hospital, que pegavam várias regiões do país e que eram direcionadas para o hospital psiquiátrico. E ali chegavam pessoas com vários tipos de diagnóstico. Sim. Vários tipos de diagnóstico. E até sem diagnóstico. Até sem diagnóstico. Porque na prática, o sistema que estava sendo colocado naquela época é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Eram as pessoas indesejadas perante aquela situação, né, da sociedade. E por isso que eles colocavam ali para fazer uma espécie de confinamento, né, perante essas pessoas. Aí sim, apareciam muitas pessoas do tipo assim, olha, o trem do doido está chegando, então nós vamos colocar essas pessoas ali, e lá eles se viram realmente internando essas pessoas. Sim. Doutor Cúrcio, tira uma dúvida aqui, que é até inacreditável isso. É verdade que duas coisas, que esse chamado Trem dos Doidos, tinha celas lá dentro, que a pessoa vinha encarcerado, e a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte, é verdade que quando uma filha ficava grávida de um namorado, para não envergonhar a família colocava essa filha lá em Barbacena e ela morria ali como uma coisa? Sim, em todos os sentidos, né, considerando realmente o que a população se esperava que era o ideal, em primeiro momento se colocava realmente questões que eram para serem solucionadas o mais rápido possível. E a devida solução era o quê?
tenho um problema dentro de casa, uma filha que engravidou, uma empregada que, às vezes, não só a filha, mas uma empregada que, por exemplo, teve uma relação com o patrão. Aí você pegava essa empregada, colocava lá também no trem dos doidos, para servir de cala-boca. Questões políticas também, né? Por exemplo, pessoas que eram indesejadas no meio político eram colocadas no trem dos doidos para serem jogadas ali internamente. Então isso acontecia muito, muito mesmo. E também a questão de corpos, venda de corpos também? Venda de corpos também, mas... Meu Deus. Agora, a questão da separação por jaulas, por grades, né? Ela existia sim. Tanto é que, se a gente observar em algumas imagens que se tem no Museu da Loucura, existe uma parte que mostra uma grade no teto, subindo a escada da torre, né? No teto uma grade. É um simbolismo que se mostra ali realmente, que essas pessoas ficavam enjauladas. Sim, nós estamos mostrando isso aqui, né? Agora Que bom. No nosso podcast. E faz sentido realmente, né, todas essas situações, porque... as pessoas não eram tratadas como pessoas, eram tratadas como objetos. Uma vez que não serve mais, vira-se um objeto. Descarta, né? Descarte. Pedra de tropeço. Sim. Né? Que coisa então, lamentável. infelizmente, aconteceu muito isso. Voltando à questão do Holocausto, foram muitas mortes durante muitos anos, não somente por essas questões, mas nós temos outras. Né? Outras que a gente pode estar falando aqui mais para frente. Sim. Mas, em resumo, isso trouxe uma certa... considerando uma certa doença que não estava sendo curada perante o meio social. Poxa vida. Muitos estudos mostram que uma parcela significativa dos internados não possuíam transtornos mentais. Essas pessoas nós já falamos, né? São essas pessoas que você descreveu ainda há pouco, né? Sim, na verdade são pessoas assim, um exemplo, né? Pobres, né? Jovens considerados problemáticos naquela época, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas, né? Que elas tinham rejeições, né? Perante a família. Sim. Meios políticos também. Para você ter uma ideia, existiam algumas histórias, por exemplo, de trabalhadores, que naquela época, ali na região, existem ainda algumas empresas grandes lá, mas trabalhadores que não eram, traziam muitos problemas para os seus patrões, se colocava lá dentro do hospital. Mas é uma gama de coisas erradas, meu Deus. Doutor, era uma questão assim de fazer uma limpeza diante da sociedade. Uma faxina, né? Uma faxina, né? Pelo amor O que muitos podem dizer que, por exemplo, a Covid foi feita uma faxina no mundo, ali foi realmente uma forma de fazer uma faxina social, né? E por isso que muitas pessoas perderam os seus vínculos sociais, porque a pessoa ficava enclausurada, presa, ela ficava amarrada ali. Pra você ter uma ideia, doutor, crianças que nasciam lá no hospital eram saudáveis. Por um tempo, né? Por um tempo. E com o passar desse tempo, elas começavam a ter realmente sintomas que na época eram considerados sintomas doentios, loucos. Sim. Né? Por conta da convivência ali. Então, era um cala-boca mesmo. Meu Deus do céu. Naquele contexto histórico de que maneira a sociedade tratava a diversidade, inclusive a orientação sexual, como isso se refletia nas internações psiquiátricas, falando aí, por exemplo, na orientação sexual? Boa pergunta, porque naquela época, no contexto histórico, a gente pode observar que muitas expressões de identidade, de comportamento de gênero, sexual, para muitos, era um desvio moral. E era um desvio que muitas vezes se diziam que eram pessoas doentes. Sim. E sendo pessoas ali doentes, isso influenciava em muitas decisões, até pelas instituições, como, por exemplo, as famílias, que não aceitavam isso. Sim. Muitas famílias levavam essas pessoas a internações que hoje nós sabemos que isso não é uma doença, que isso realmente não é indicado para esse tipo de internação, mas por um tratamento mais adequado. Sim. Então,
é meio que a família e as instituições, elas não suportavam a diferença. Sim. Tinham que ser, pelo menos, padronizados. Aham. E esse padrão aí tinha que ser repetido por muitos anos. Sim. Ou seja, você vê que até as nossas, a OMS, psicologia, outros tipos de olhares para essa questão da sexualidade, considerava como doença, né? Por exemplo, a homossexualidade. Exatamente. Tiraram isso como, por exemplo, chamavam antes de homossexualismo. Homossexualismo. Que onde o ismo, né, de reumatismo, alcoolismo, tabagismo significa Uma doença. Exato. E hoje nós sabemos muito bem, né, que é homossexualidade, não tem o ismo, não é uma doença, né? Não é uma doença, é uma decisão, é uma forma que a pessoa realmente toma diante da sua condição de vida, né? É uma escolha que muitas vezes as pessoas não aceitam, né? E hoje tem esse movimento LGBT, e isso aí, de uma certa forma, é um grande avanço, porque está ajudando essas pessoas, dentro de uma união entre eles, a lutar contra esse sistema perverso ainda. Mas é esse o ponto, não é uma doença. Por isso que quando se fala de doença, existe uma discriminação, e ali não era uma doença, não Sim. é, na verdade, uma doença. Sim. Então, era um preconceito, uma condição que muitas vezes saíam fora dos padrões daquilo Sim. que realmente estava na Que sociedade. era exigido. Era exigido. Sim. E isso realmente a gente sabe que hoje não é. E mais. quantas vidas se perderam por causa de uma ignorância dessa? Exatamente. Muito triste isso. Exatamente. Quando falamos lá do Hospital Psiquiátrico Barbacena, quais eram as condições reais de vida dentro da instituição em relação à alimentação, higiene, roupas, cuidados básicos? Você ainda falou ainda há pouco sobre o frio que enfrentavam. Nossa, doutor, precário. Muito, muito precário. A gente via pessoas diante daquelas fotos, os vídeos, pessoas deitadas no chão, pessoas que não tinham roupa. Elas muitas vezes naquele frio. Fezes para todos os lados. Todos os lados. Não tinha uma higiene, não tinha uma alimentação adequada. Existe até um vídeo de uma das pessoas que ficavam ali, dela falando do movimento que era ali dentro da alimentação, como, por exemplo, a banana podre, a carne, o restante, que eram como se fosse assim... impróprio. Lavagem. Impróprio para o consumo. Sim. Não tinha um cuidado realmente para isso, né? E as pessoas, elas viam realmente, né, a gente falou sobre a questão da higiene, mas as ausências desses cuidados ali, tanto até cuidados médicos, né? Eram meio que de tortura, Sim. doutor. É um meio de tortura que muitas vezes não tinha limitação. Era de qualquer maneira. Meu Deus. Ali também aconteciam coisas muito mais agravantes, né? Até mesmo com as pessoas que estavam meio sexual, de abusos sexuais. Sim, estupros, né? Estupros, né? Então eram ambientes assim degradantes e sem qualquer estrutura mínima de condição humana, de dignidade humana. Meu Deus, triste demais. Entre os procedimentos utilizados na época, estava a eletroconvulsoterapia, popularmente conhecido como eletrochoque ou choques na cabeça. Uhum. Como esse método era aplicado naquele período? Olha, é um método assim que muitas vezes era aplicado sem anestesia, né? A pessoa ela não tinha um relaxamento muscular para que pudesse ser aplicado, e que em muitos casos era de uma forma um pouco mais discriminada por conta do que era agravado a intensidade de situações que a pessoa vivia. Que tanto é que, por exemplo, todas as vezes que a pessoa passava por esse processo, ela ficava pior. Ela tinha efeitos traumáticos. Além disso, pacientes que muitas vezes tinham problemas gravíssimos, não só no cérebro, mas também em outras partes do corpo, problemas cardíacos e outros mais. Então, assim, era tudo muito ruim, tudo muito horroroso. Doutor, pensa em um tratamento que não era tratamento, era um castigo. Punição. Era uma punição. Sim. Pessoas que eram punidas
para aquelas outras que ficavam em casa, as instituições que queriam se apresentar belas, bonitas, ali era uma punição, uma forma de serem punidas. Então, o eletrochoque, por exemplo, era muito forte a condição. E as pessoas que estavam ali tentando, né, os médicos, né, os enfermeiros que estavam ali naquela época, eles também não davam as devidas condições. Às vezes eram até muito agressivos. Sim. Com relação a isso. Então a gente tem que tomar uma consciência com relação a isso, porque hoje a gente sabe que aquilo foi uma tortura. Completamente. Uma tortura. Então por isso que eu falei com o senhor aqui anteriormente, que processos anteriores, até meio no meio político, né, eles eram considerados realmente, diante daquilo que estava acontecendo, por exemplo, rixas, as pessoas eram levadas para lá para serem torturadas. Até isso. Até isso. Meu Deus. Então o eletrochoque foi um dos métodos aplicados naquela época. E hoje nós sabemos que a eletroconvulsoterapia, que antes era chamada de eletrochoque, ainda existe dentro da medicina. Sim. Inclusive, a gente fala até que é padrão ouro, para quem não conhece bem, verdade. Porque é uma terapia que ajuda muito, principalmente a depressão refratária, mas de forma controlada, regulamentada, não tem nada daquilo que acontecia. Inclusive, dentro desse padrão ouro, significa o quê? Que ele é muito bem indicado, né? Sim. O que mudou entre o uso atual e aquele eletrochoque que acontecia naquela época? Exatamente aquilo que foi falado sobre a eficácia no ponto de colocar uma anestesia que antes não era colocado, relaxar as condições musculares para que a pessoa possa passar por esse procedimento, monitoramentos médicos, né, para que não haja convulsões, para que não hajam problemas, né, de saúde, e indicações clínicas muito mais específicas. Sim. Hoje é muito mais bem controlado, é muito mais bem cuidado, porque, inclusive, doutor, ele é muito mais bem indicado e considerando que é um tratamento eficaz. Sim. É um tratamento que ele é aplicado, por exemplo, em condições que a pessoa que tem depressão mais agressiva, mais resistente, ela é muito bem aplicada, e até mesmo por questões de medicamentos, né, que auxiliam nesse tipo de tratamento. Então, a diferença daquela época, que realmente era uma tortura, e hoje é porque hoje existe controle. Sim. E isso é muito bom para nós aqui, até passarmos para as pessoas que estão nos assistindo, que se por um acaso foi indicado para alguns de vocês aí, ou para você que está nos assistindo, essa terapia, a base da eletroconvulsoterapia, o ECT, pode fazer sem medo, que não oferece nenhum tipo de agressividade, é tranquilo, é como se fosse fazer uma endoscopia. Dorme, quando acorda, daí a pouco já passou pelo processo. Exatamente, seria isso? Exatamente isso. Então, é um processo muito mais delicado, mais tranquilo, mais atencioso e mais humano. O outro procedimento, essa daí é pesada. Um outro procedimento muito conhecido da história da psiquiatria foi a lobotomia. Sim. O que era essa intervenção e por que hoje ela é vista como um procedimento abominável? A lobotomia inclusive, lá dentro do museu, tem uma sala fechada. Nós estamos mostrando aqui também. Essa sala parece uma sala do terror, né? Porque ali você entra naquela sala e você começa a perceber como que era feito, como que era aplicado essa lobotomia naquela época. Então, a lobotomia era uma espécie de cirurgia que buscava alterações das conexões cerebrais para reduzir aqueles sintomas psiquiátricos. Só que o detalhe que naquela época era muito agressivos. Pra você ter uma ideia, doutor, eles colocavam até posicionamento de agulhas dentro dos olhos, né, para se chegar ao cérebro. Então, olha para você ver como que era colocado, né, esse tratamento de uma forma que era muito brusca e que causava realmente questões muito mais graves com a parte cognitiva, com a parte emocional. Então as pessoas elas começavam a ser realmente muito machucadas. Inutilizadas, né? Porque parecia ser experiência de uma pessoa viva.
né? O tempo que essa pessoa ficava ali, ela é torturada realmente, Sim. né? A gente pode até falar que desligavam as pessoas? Sim, em alguns casos sim, porque Uhum. a pessoa não aguentava. A pessoa não conseguia ter realmente um sentido adequado com relação àquilo. Era muito pesado, era uma cirurgia muito, um processo cirúrgico muito inadequado para muitas pessoas. E ali realmente a gente percebe que essa medicina da época era muito ineficaz. Sim. E hoje, o doutor Curcio, o senhor pode nos informar pelo seu conhecimento, de alguma forma ainda existe esse procedimento? Bom, a lobotomia, ela existe uma forma assim, ela inclusive tem até um outro nome que te utiliza, porque quando vieram a trazer essa informação perante essa época, né, é leucotomia, né? Uhum. A leucotomia, que é uma técnica assim que trata-se realmente de trabalhar o lobo pré-frontal para realmente a pessoa ter uma condição um pouco mais favorável. O que acontece com relação a isso? É uma cirurgia, é uma condição que é somente em alguns casos Raríssimos, né? raríssimos que podem ser feitos. Sim. Não é de qualquer maneira. E assim, é em casos assim do tipo doenças como esquizofrenia, as depressões mais graves, que realmente os lobos frontais, né, eles têm sim uma certa importância para essa questão cognitiva, mas é em casos muito raros, muito específicos. E com tecnologia. Hoje, sempre com tecnologia. Sim. Sempre. Tem nada daquilo do passado. Nada daquilo, não precisa mais fazer daquela forma. Então, hoje é muito mais saudável. Então, você que está nos assistindo, preste bastante atenção que o processo que vocês viram na imagem não é o mesmo que acontece hoje. É verdade. É muito mais eficaz, muito mais tranquilo realmente para se fazer. Sim. Enquanto muitos hospitais mantinham práticas agressivas, algumas figuras da psiquiatria brasileira buscaram caminhos mais humanizados, como a doutora Anísia Silveira, que ela atuava profissionalmente no Rio de Janeiro. Qual foi a importância dela na transformação da forma de tratar pacientes psiquiátricos no Brasil? A doutora Grande Anísia, figura, né? Nossa, a doutora Anísia é uma médica psiquiatra que teve uma grande importância dentro da saúde mental aqui no Brasil, uma psiquiatra alagoana, pioneira dentro do processo de humanização, de tratamento humanizado dentro da área da saúde mental. E, inclusive, para quem não sabe, né, ela foi, dentro da área da psicanálise, ela foi aluna de Carl Jung. Né? Foi? Ela foi realmente respeitada perante esse processo. E o que ela introduziu, o que foi de diferente? Foi a forma de como tratar os pacientes com o chamado arte-terapia. Arte-terapia, né? Ela valorizou o afeto, ela valorizou a criatividade como uma forma eficaz para tratar dos pacientes. E que deu certo. Sim. E tanto é que até hoje realmente se faz isso. Nós temos instituições maravilhosas, né? Inclusive até o Museu de Imagens Inconscientes, que trata-se muito sobre essas questões. E dentro da psicanálise, a gente sabe muito bem sobre isso, que a arte é a forma de influenciar a pessoa a demonstrar as suas pulsões, tanto as pulsões de vida como as pulsões de morte. Né? Então, é uma forma que ela trouxe lá desde... tanto é que esse museu, se não me engano, em 1952, desde 1952, ele vem a expor realmente todas essas condições inconscientes de uma forma mais agradável. E é um tratamento exemplar. Maravilha. E de que maneira o pensamento humanista da doutora Anísia da Silveira contrasta com o modelo manicomial que existia em lugares como, por exemplo, Barbacena, porque nós estamos citando Barbacena, mas certamente existiam outros lugares, talvez não com aquele radicalismo todo, mas com os mesmos tratamentos ou muito parecidos, muito próximos. É porque o tratamento no manicômio, ele é um tratamento que a gente pode observar que era mais de isolamento, né? Então, priorizava-se realmente o isolamento e o controle dessas pessoas que estavam ali dentro do hospital.
Já a doutora Nise, ela trouxe uma forma que defendia a expressão, a criatividade, o vínculo terapêutico. Então, é um acolhimento. Ela tratava o paciente como uma pessoa, um sujeito, não um objeto. Sim. Né? Como eram colocados anteriormente. Não como uma coisa. Né? E os diagnósticos eram muito mais eficazes do que realmente se fazia lá dentro do hospital psiquiátrico. Então, a grande diferença do trabalho da doutora Nise, né, diante dessa questão, e na época, era justamente essa, que ela Sim. trabalhava com a humanização. Sim. Isso é importante. E hoje existe o Museu da Loucura que preserva objetos, documentos e relatos desse período. O que costuma impactar mais em quem visita esse espaço pela primeira vez? Olha, o senhor pôde perceber lá, né, na visita, que as fotografias não são manipulações, são reais. São condições assim que, quando a pessoa começa a observar os objetos pessoais trabalhados naquela época, os registros fotográficos com relação à história de como que as pessoas viviam ali internamente, né? Eram enjauladas, eram em condições desumanas. Esses elementos da história nos mostram realmente que eram condições muito precárias, mas quando a gente chega no museu e começa a observar todos esses objetos, que vocês podem ver pelas imagens, você começa a se sentir emocionalmente abalado. Dói. Né? O senhor Dói pode bastante. perceber lá, né, diante da visita, e olha que por várias vezes que a gente faz a visita lá, em todo momento a gente fica reflexivo. Sim. Né? A gente sai ali de dentro, vai lá para o pátio, Sim. vai lá para aquela área externa. Sim. Dá uma respirada. Você tem que dar uma respirada, porque pesado. muito pesado as informações. Nós tivemos pessoas ali que estiveram conosco, né, na excursão, que, por exemplo, elas começaram a se sentir mal, porque tanta atrocidade. Sim, né? Covardia. Exatamente. Doutor Curcio, o senhor organiza excursões ao museu com os alunos da sua academia, Academia Brasileira de Psicanálise em Belo Horizonte. Isso. Por que teve essa iniciativa? O que te levou a ter essa iniciativa? Olha, não adianta, doutor, a gente falar sobre saúde mental sem mostrar realmente coisas do passado. A gente precisa entender um pouco mais que na formação profissional, principalmente na área da psicanálise, né? E psicanálise, ela trata a questão do inconsciente, trata sobre registros que são feitos durante anos. Não tem como a gente não deixar de falar do Museu da Loucura. É verdade. Porque o Museu da Loucura é a forma de mostrar que como foi feita a evolução desse processo da saúde mental durante anos. No mesmo país, no mesmo sentido de que as pessoas que estavam ali, elas precisam ter realmente consciência de que aquele processo ele não precisa voltar. Não deve jamais, né? Não pode. Então, é um momento que, quando a gente criou a visita para o Museu da Loucura, é para mostrar o incentivo, é para mostrar a consciência, mas também a responsabilidade para com a saúde mental. Que está nas nossas mãos também. Exatamente. Não é? Como costuma ser a reação, você até citou aí o caso de uma pessoa, Sim. A reação emocional, intelectual dos alunos, antes de chegar lá, durante o tempo que está lá e depois, quando tem o contato com essa história, essa experiência de perto. A gente faz uma espécie de preparação para que as pessoas que vão até o museu assistam alguns vídeos, elas conheçam um pouco mais, né, do museu. Mas o mais interessante é que, pelo vídeo, parece uma coisa e lá é outra. Completamente. Né? E aí o que acontece? A pessoa ela vai diante do processo, né, de que ela faz a viagem, tem todos os encontros ali com as pessoas e tudo mais, mas quando você chega lá, você tem um impacto emocional muito forte. Pesado. Né? E aí o que acontece? Muitos alunos começam a relatar que ficam em choque, que ficam em profunda reflexão, que esse tempo de experiência que eles ficam obtendo ali fortalece sim
um campo que muitas vezes falta para muitas pessoas que são formadas na área, Sim. que é a questão do compromisso, que é a questão da ética, que é a questão do cuidado com a saúde mental. Então, aquele processo em passar pelo Museu da Loucura é para isso. Sim. É para formação profissional clínica. Sim. E não é de qualquer maneira como muitos pensam. Sim. Vou fazer um cursinho ali de psicanálise. Não. Por isso que a Academia Brasileira de Psicanálise, ela trabalha em cima da formação. Vender curso, não. Vender curso, todo mundo consegue vender aí. Mas formar profissionais são poucos. Tem que ter excelência. Ética, excelência, responsabilidade e compromisso. Sim. Para vocês que estão nos assistindo, vocês terão a oportunidade, e eu acredito muito que o Dr. Curso pode abrir esse precedente, para vocês fazerem uma visita ao Museu da Loucura, junto com o pessoal do Dr. Curso. Ele vai falar isso lá na frente, quando a gente pedir ele para deixar os contatos, porque eu achei interessante tocar nesse assunto agora, para que vocês vejam de perto o que aconteceu nesse nosso país e que está hoje à nossa disposição o resgate dessa história, infelizmente, de uma forma muito triste. A partir dessas experiências históricas, o Brasil passou por mudanças importantes na forma de tratar o sofrimento psíquico. Como a psiquiatria trata hoje esses sofrimentos psíquicos? O tratamento da psiquiatria, hoje, ela está muito mais ampla. Claro que ainda consiste em muita busca de conhecimento, de prática, é algo que precisa ser realmente reconhecido, mas, doutor, as abordagens hoje elas são muito mais amplas e muito mais interdisciplinares, né? Sim. O que antes eram feito de qualquer maneira, dentro daquela possibilidade daquela época, que era o entendido, hoje o tratamento envolve muito mais por medicamentos adequados, psicoterapias, acompanhamentos sociais, né, que faz todo um sentido, e reintegração dessas pessoas na comunidade. Sim. Então, isso é importante a gente falar, porque a psiquiatria ela tem um apoio de excelentes profissionais, tanto da psicanálise quanto da psicologia, né, da terapia ocupacional, e entre outros também que realmente fazem todo um trabalho terapêutico. Então, ela evoluiu muito e ainda continua evoluindo. Que maravilha. Sabemos que o lítio é descoberto pelo psiquiatra australiano John Cade, ou John Cade, no final da década de 1940. Parece que 1949 que tornou conhecido realmente. E ele se tornou, o lítio, carbonato de lítio, ou simplesmente lítio, ele é um produto, um tratamento para tratamento de como é que fala? Estabilizador de humor, né? E ele se tornou um marco na psiquiatria moderna e até hoje é considerado um dos mais eficazes e mais baratos estabilizadores de humor, sobretudo no tratamento da bipolaridade, principalmente. Além do lítio, existem atualmente outros medicamentos que também apresentam bons resultados clínicos na estabilização de humor ou no controle dos sintomas de transtornos bipolares? Claro, com certeza. Ou mentais, de modo geral? Com certeza, né? O lítio, ele trouxe sim um medicamento muito específico, inclusive vários hospitais, várias clínicas, né? Elas constituem utilizar o lítio, mas nós temos também estabilizadores de humor que são realmente muito mais eficazes, que nós temos o valproato, né? O valproato, ele é considerado uma alternativa principal, atuando ali, por exemplo, na redução da estabilidade neural, né, da instabilidade, da excitabilidade, na verdade, né, excitabilidade neural. E aí a pessoa ela começa a ter um certo cuidado, né, que muitas vezes ela não tem muitas reações constantes como se tinha anteriormente, né, antes de tomar qualquer tipo de medicamento. Nós temos também a lamotrigina, né, que também quetiapina também faz parte. Isso também que faz casa, parte. Né? Exatamente, muito eficaz na prevenção de recorrências desses episódios depressivos, né? Sim. Então, o lítio, ele trouxe, sim, foi um pontapé inicial, vamos dizer assim, mas a gente sabe que a medicina moderna, ela vem se atualizando, vai evoluindo para que realmente tenha essa condição. Sim. Hoje existem serviços substitutos
aos antigos manicômios, graças a Deus, né? Exatamente. Por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, conhecido como CAPS. CAPS. Qual é o papel desses centros dentro da rede da saúde mental? Exatamente fazer o acompanhamento psicológico dessas pessoas, né, psiquiátricos e sociais, fazendo assim uma parte de cuidado para que esse cuidado ele tenha que evitar intervenções assim mais prolongadas. Sim. Então ela precisa promover, a CAPS normalmente elas precisam promover a reintegração desses pacientes à sociedade, mas não que ela fique internada por muito tempo. Sim. Então é um acompanhamento que se faz. Todas as vezes que, por exemplo, uma pessoa tem um surto, alguma coisa que chega nas CAPS, é justamente o apoio que se dá ali com a equipe especializada, multidisciplinar, com dedicação e com apoio. Então aqui eu deixo o meu agradecimento ao pessoal que trabalha na CAPS, porque eles fazem um trabalho de excelência. Muito legal, né? Mesmo com os avanços, ainda existem desafios importantes na área da saúde mental no Brasil, Sim. Lógico, né? Sim. Na sua opinião, quais seriam os principais? Olha, eu posso dizer para o senhor que o acesso ao tratamento, ele precisa ser mais amplo, sabe? Muitas vezes a gente precisa até combater certos estigmas, né? Relacionados a transtornos mentais, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o que é transtorno mental. Simplesmente uma pessoa diferente elas falam que é transtorno mental. Rotulam, exatamente. Né? E aí a gente precisa fortalecer até mesmo as políticas públicas, Sim. falando exatamente da garantia de tratamentos contínuos, cuidados contínuos e dignos perante realmente aquilo que está acontecendo. Então, hoje eu posso dizer para vocês que os nossos desafios são maiores, mas se todos nós abraçarmos e dedicarmos com responsabilidade, né, e aqui já deixo aqui realmente uma chamada ao meio público, ao meio político, que fortaleça a saúde mental, fortaleça o meio que é onde muitas pessoas precisam de se achegar até esses tratamentos, para que realmente a gente combata muitas outras doenças. Sim. A gente sabe que muitos padrões eles são repetitivos, mas outros também são induzidos, outros também são realmente, não têm o devido apoio. Sim. E aí a sociedade fica à mercê de quê? De coisas que realmente não dão a devida eficácia. Então sugiro que ouçam mais os profissionais que trabalham dentro dessa área. Nós estamos aqui com 2 profissionais que trabalham na área da saúde mental há muitos anos e que realmente faça jus àquilo que precisa. Doutor Curcio, o senhor como doutor, mestre, com um currículo ainda muito mais rico nessa área da saúde mental, da psicanálise, do comportamento humano, o senhor pode me responder como a psicanálise pode contribuir para uma escuta mais humana, mais sensível no cuidado com pessoas do sofrimento psíquico, inclusive dentro das suas experiências de escuta? Olha, um ponto muito forte, muito importante que a psicanálise nos traz é a escuta. Sim. A escuta ativa, ela tem que ser realmente profunda e subjetiva sobre as questões humanas. O que ajuda nesse caso? A psicanálise ajuda a compreender esse sofrimento psíquico. E quando a pessoa começa a compreender esse sofrimento, ela começa a ver, a gente começa a assinalar esses sintomas, a gente começa a considerar realmente tudo que é necessário para que faça o ressignificar. Sim. Freud ele fala muito sobre essa questão do recordar, repetir, elaborar. Por quê? Porque quando você começa a tratar sobre esses conflitos internos, novos sentidos aparecem emocionalmente. Então, o que eu posso falar sobre a nossa experiência, a experiência de consultório, a experiência realmente de parte clínica, é que vamos ter um conhecimento mais aprofundado em saber escutar o outro. Maravilha, isso mesmo. Para quem nunca visitou o Museu da Loucura em Barbacena, e eu falei ainda há pouco que a gente voltaria a falar desse assunto, Sim. Porque o senhor acha que essa visita pode ser uma experiência importantíssima para as pessoas? E como existe essa possibilidade dessa abertura, um convite para quem está nos assistindo, para ter também esse privilégio de estar conosco
conosco, porque eu faço parte também, eu não perco e não vou perder nunca esse privilégio, essa oportunidade de estar fazendo essa excursão, porque lá também é uma sala de aula, onde a gente também pode dar a nossa opinião e também dissertar sobre vários assuntos. Há essa possibilidade dessa abertura? Claro, com certeza, né? A gente sabe que a academia tem sido referência e reconhecimentos plenos em cima disso, e a gente quer provocar, na verdade, a reflexão. Sim. Esse é o nosso sentido. Então, não é somente para os alunos. Então, convido você a participar conosco, né, nas visitas ao Museu da Loucura. A gente sempre faz nos períodos de férias escolares, janeiro e julho, né? Nós fizemos o último agora no dia 17 de janeiro, que foi maravilhoso. Fantástico. Né? E o importante é que o museu ele faz uma reflexão onde a gente precisa lembrar que a ciência sem ética ela pode produzir sofrimento. Sim. Isso que é importante. Sim. E aí, conhecer essa história, doutor, e aos que estão nos ouvindo aqui, ajuda a construir uma sociedade que é mais consciente, uma sociedade que é mais humana. Sim. Então, faço aqui o convite para vocês, entrem em contato conosco, e será um maior prazer. Que mensagem final o senhor deixaria para profissionais da saúde, estudantes e para a sociedade sobre a importância de lembrar essa história? Principal lição, doutor, que eu posso dizer para vocês aqui, principal condição, cuidado com a saúde mental. É necessário estar sempre fundamentado em ciência, sim, mas também em ética, também em respeito, em dignidade humana. Não trate os pacientes de qualquer maneira. Sim. Eles precisam de uma atenção rápida, mas também eles precisam de ter condições. Às vezes a pessoa chega lá no consultório, chega num tratamento ou então num grupo terapêutico, parece que tem pessoas que querem despachar logo. Não façam isso. De jeito nenhum. De forma alguma. Observem, escutem atentamente, porque quando nós esquecemos dessa história do Museu da Loucura, a gente está tentando apagar alguma coisa que, na verdade, a gente não está sabendo lidar com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado. Precisamos estudar mais sobre essas condições e parar de repetir erros gravíssimos. Sim. Então, não podemos formar pessoas, não podemos atender também pessoas de qualquer maneira. Sim. E eu poderia dizer, e espero que o senhor concorde, sim, que eles chegam no nosso consultório sedentos de atenção. Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar em prol dessa condição, dar a devida condição. É lógico, tá, gente? Eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Não chegue no consultório achando que o profissional vai resolver tudo para você. Isso, muito importante, essa observação. Porque é você que vai fazer. É verdade. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. A gente vai trazer realmente as melhores condições, as melhores indicações realmente para que façam um melhor tratamento. Ótimo. Para quem deseja conhecer melhor, conhecer mais o seu trabalho, como entrar em contato, como se inscrever na Academia Brasileira de Psicanálise, que hoje é a escola mais respeitada em Minas Gerais, ou quiçá do Brasil, e eu convido a vocês, venham fazer psicanálise conosco, venham estudar conosco, será um prazer recebê-los lá na academia. E qual é a mensagem, inclusive a mensagem final que você queira deixar para todos? Olha, vai ser um maior prazer receber vocês na academia, né? Para você que deseja conhecer e acompanhar mais, nós temos aí as redes sociais, o nosso Instagram, @abpsicanálise, né? No Instagram você pode estar consultando ali muitos dos nossos eventos, né? Nós temos aí um congresso que vai acontecer em 2027 aí falando sobre os novos sintomas, né, dentro da área da saúde mental e as formas de mecanismos de ferramentas adequadas. Você que ainda não conhece mais da academia, nós temos aí vários projetos, café psicanalítico, né? Nós temos as visitas,
eu quero deixar bem claro que a academia ela está aberta para receber você. Se você realmente tem condições, que quer realmente exercer como psicanalista, ou tem uma curiosidade, participe de uma das nossas aulas, fique à vontade. A academia ela vai proporcionar para você realmente a formação exemplar. Eu sempre trabalhei, doutor, pela questão da excelência. Eu não trabalho de qualquer maneira. Sim, né? verdade. Então, Sou testemunho disso. A formação, ela tem que ser realmente com ética, com respeito, mas com excelência. Porque parte de mim, se eu sou considerado uma pessoa exemplar, então eu espero que os outros também façam, e eu vou fazendo com que elas também sejam esse exemplo. Então, hoje nós temos aí, por exemplo, o podcast da academia, né, que os alunos têm acesso, uma ferramenta maravilhosa de comunicação. Nós temos também as nossas plataformas, né, que as pessoas podem estar estudando. Então, assista conosco. E se você quiser conhecer um pouco mais do Dr. Cúrcio, é só entrar em contato, né, pelo dr.curso no Instagram. Tenho também o meu podcast, né, fazer a propaganda dele aqui, né, Sem Neura com o Dr. Cúrcio. Vai lá no Instagram, no YouTube, acessa lá, Sem Neura com o Dr. Cúrcio, que você vai ter realmente muito conteúdo ali que ajuda você a ter um conhecimento. Estou na Band, né, na Band Minas, de 15 em 15 dias. Sou o único psicanalista que está ali, né, falando sobre a área da saúde mental na área da psicanálise. Então, se você ainda não me viu, assista lá o conteúdo. Aparece todo domingo, de 15 em 15 dias, na verdade, na Band Minas, e às 8h15 da manhã, tá certo? Então, e tem o telefone, né? O telefone 31 97313 1215, é o meu telefone profissional, e tem o da academia, 31 99159 1339. Todas essas informações vai estar aqui na barra, vocês vão ter acesso para reforçar o que o Dr. Cúrcio está nos passando de contatos, e será um prazer muito grande, com toda certeza, para a Academia Brasileira de Psicanálise recebê-los. Um grande abraço, foi um papo maravilhoso, estou muito feliz de você estar aqui conosco. Olha, eu quero agradecer imensamente, né? Primeiramente pela excelência do seu programa, Obrigado, que sempre nos mostra realmente conteúdos riquíssimos. Para quem não assistiu os outros episódios, assista, porque tem muitos conteúdos. A nossa amizade, né? Aos nossos cafés. Nossos cafés filosóficos. Exatamente, né? Que a gente sempre faz. Então, eu quero agradecer imensamente e esperamos pela próxima oportunidade aí, com certeza, para trazer muito conteúdo para vocês aqui. Sim, espero recebê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado. Um grande abraço, sucesso para você e para a sua Academia Brasileira de Psicanálise. Muito obrigado. E olha, gente, faço aqui realmente a prova com relação a tudo que foi falado aqui, né? Assista quantas vezes for necessário, faça sua inscrição aqui no canal Cachola Legal. Isso. Né? E aí você realmente vai ter muito mais conteúdo além desse aqui. Mais de 60 mil pessoas morreram dentro de um hospital psiquiátrico no Brasil. 60 mil. Não estamos falando de guerra, estamos falando de um hospital. Durante grande parte do século XX, o Hospital Colônia de Barbacena se tornou o destino de milhares de brasileiros. Alguns estavam doentes, verdade, mas muitos outros foram enviados para lá apenas porque eram pobres, diferentes, indesejados ou abandonados. Décadas depois, aquele lugar se tornou um espaço de memória, o Museu da Loucura. Um lugar que não existe para contar apenas uma história da psiquiatria brasileira, mas por nos lembrar de algo muito maior, o valor da dignidade humana. Até o nosso próximo episódio. Obrigado.